Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2014. Está no ar mais um TVU Notícias aqui pela TV Universitária. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou hoje o resultado do primeiro levantamento de índice rápido por Aedes aegypti, o LIRA, deste ano. O LIRA é um instrumento fundamental para orientar as ações de controle da dengue e determinação das medidas de prevenção nos bairros. O trabalho parece não ter mais fim e nem a visita constante dos agentes de prevenção e combate à dengue nos imóveis é suficiente para acabar com o problema. A falta de conscientização dos moradores quanto aos riscos e perigos da doença existe. Prova disso são os números do último LIRA feito na cidade. O grande problema nosso é que a maioria das larvas de Aedes nesse LIRA foram encontrados dentro das residências das pessoas. E isso nos traz uma situação difícil de ser controlada, porque a governabilidade sobre as residências das pessoas só o morador tem. Então, nesse sentido, nós precisamos muito da ajuda da população, que ela compreenda que está na mão dela a possibilidade da gente diminuir essa infestação de Aedes no município de Uberlândia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o índice de infestação do mosquito da dengue caiu de 3,9% em 2013 para 3,3% esse ano. Apesar do índice ser menor que o último levantamento feito em outubro do ano passado, é maior que o preconizado pelo Ministério da Saúde, de 1%. A situação em Uberlândia é de alerta. O grande problema é que todos nós sabemos o que precisa ser feito e a gente não faz. Como outras doenças que a gente tem também, com incidência grande na população. O que nós precisamos descobrir é como é que nós vamos mobilizar as pessoas, do ponto de vista pessoal, inclusive, para que ela se arme de alguma força para resolver a questão da larva dentro da casa dela. E para combater o preconceito contra a hanseníase, várias atividades são realizadas esta semana em Uberlândia, que tem um centro de referência de atendimento a pacientes com a doença e atende aproximadamente 500 pessoas todo mês. A programação vai até a sexta-feira. Eduardo teve hanseníase. A doença silenciosa e indolor apresentou vários sinais nos braços. Em 2005, queimava e não sentia nada. Problema de dormência no braço e nas pernas. Aí, através de uma mulher, comecei a trabalhar com ela, me encaminhou ao posto médico. O posto médico me mandou para cá urgente. Cheguei aqui fazia 10 anos que eu estava doente. Depois de fazer o tratamento de 2 anos no Credeste da UFO, o ex-paciente do centro de referência está curado, mas revela que o preconceito com quem tem ou teve a doença ainda existe. Tem muito preconceito, tem muita gente que tem muito preconceito sobre a doença. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos de hanseníase. Em 2012, foram registrados 30 mil novos casos. Em Uberlândia, segundo a estimativa do Credeste, são 70 casos por ano. O desconhecimento e também o preconceito com a doença ainda são considerados os grandes problemas. É o preconceito que dificulta muito os diagnósticos, o tratamento adequado, E com isso tem que existir esse tipo de divulgação de campanha que está ocorrendo essa semana, para que o paciente procure o mais rápido possível. Para se ter uma ideia, na década de 1940, o isolamento de pessoas com hanseníase imposto oficialmente pelo governo durou cerca de 40 anos e deixou marcas na vida de muitos brasileiros. Em 2007, foi decretada a Lei 11.520, que estipula pensão mensal vitalícia intransferível de R$ 750 para todos que ficaram isolados por causa da hanseníase. Cerca de 12 mil pessoas pediram esta indenização na Justiça. 10 mil processos já foram aprovados, quase 2 mil ainda estão em andamento e 1.000 pedidos foram negados. Para tentar diminuir o preconceito, campanhas e ações com informações sobre a doença são realizadas em todo o país. Em Uberlândia, na porta do ambulatório do Hospital de Clínicas da UFO, orientações e dicas de uma equipe multidisciplinar são repassadas a quem passa por lá. Sem nenhum tipo de preconceito, Dona Josefa decidiu ir atrás de informação e aproveitou a campanha para tirar dúvidas sobre a doença. Eu fiquei preocupada porque às vezes tem umas manchas que vem no meu rosto assim, não é mais, o rapaz falou que pode ser que não seja o problema e eu só fiquei preocupada. Confira agora como ficam os termômetros para esta quinta-feira em todo o estado. De acordo com a meteorologia, as condições ainda são favoráveis à ocorrência de chuvas típicas de verão na maioria das regiões mineiras. Uma massa de ar quente predomina sobre o triângulo noroeste e oeste de Minas. Em Uberlândia, dia claro e sol entre nuvens. Os termômetros marcam mínima de 20 e a máxima de 30 graus. Confira agora a previsão em outras cidades do estado.
Em Patos de Minas, a previsão é de dia ensolarado e com pouca cobertura de nuvens. A mínima fica em torno de 17 graus e a máxima não passa dos 31. Em Perdizes também não deve chover. Apesar do tempo ameno e sol entre nuvens, os termômetros marcam máxima de 31 graus, mínima de 20. Em Patrocínio, a temperatura permanece estável durante toda a semana. Não há previsão de chuva, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Monte Carmelo, a previsão é de tempo encoberto. À tarde e à noite deve chover a qualquer momento, mínima de 18 e máxima de 29 graus. E daqui a pouco, todas as informações sobre hiperatividade em crianças. A gente volta em instantes. Plano Viver Sem Limite do Governo Federal oferece 150 mil vagas para pessoas com deficiência em cursos do Pronatec. Inscreva-se pela internet ou procure um posto do Cine ou do CRAS. Verdade, eles te orientam direitinho. Viver Sem Limite, Governo Federal. Localizado no campus Umuarama, o ambulatório Amélio Marques do Hospital das Clínicas da UFO é hoje uma referência regional no que diz respeito ao atendimento médico especializado, de média e alta complexidade. Com ética, transparência e responsabilidade social, a instituição atende por dia cerca de 1.500 pacientes de Uberlândia e de outras 30 cidades da região. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. A Rede Cegonha é mais que um conjunto de ações de atenção à saúde de mulheres e seus bebês. É uma maneira do Brasil dizer: bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vinda, Bia. Com pré-natal de qualidade, parto humanizado, mais acolhimento e atenção à mãe e ao bebê, a Rede Cegonha ajudou a reduzir em 21% as mortes maternas no último ano. Informe-se sobre a Rede Cegonha em uma unidade de saúde ou ligue 136. A partir de agora, alunos, professores e técnicos da Universidade Federal de Uberlândia podem utilizar gratuitamente o transporte Intercamp. Esta é uma reivindicação antiga do movimento estudantil. As linhas, por enquanto, circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica. Horários do transporte pela manhã: às 6h40, 10h55 e 11h50. No período da tarde, os horários de saída são 12h30, 1h20, 4h55 e às 5h50. À noite e nos fins de semana, o serviço não funciona. Para embarcar, o usuário precisa apresentar ao motorista a carteirinha institucional. Hiperatividade é uma agitação acima do normal em crianças ou adultos. As pesquisas internacionais e nacionais indicam uma prevalência, ou seja, uma frequência do transtorno entre 3 a 6% na população de crianças em idade escolar e 2,5% dos adultos. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com Nívia de Macedo, que é neuropediatra. Boa noite, Nívia. Boa noite. Boa noite. O que é ser hiperativo? A pessoa hiperativa é aquela que apresenta uma maior movimentação, uma dificuldade em controlar os seus impulsos e também apresenta muitas vezes uma desatenção. Hoje a gente usa mais o termo transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então elas podem ter tanto uma desatenção quanto uma hiperatividade com impulsividade, ou podem ter esses dois sintomas separados. Tem aqueles que têm só desatenção, outros só hiperatividade. Mas faz parte de um mesmo transtorno neuroquímico. Ok. No caso das crianças, como é que pode se diagnosticar? Como é que o pai consegue identificar que essa criança tem hiperatividade? Então, habitualmente as crianças com 2, 3 anos de idade são mais aceleradas mesmo. Nós aprendemos inicialmente, nos movimentando, descobrindo o mundo, explorando, então é necessário que elas sejam mais ativas. Porém, quando isso sai do normal,
quando essa criança apresenta um descontrole, uma dificuldade de participar em alguns ambientes, né, de uma maneira assim adequada, isso pode ser uma hiperatividade. Mas não é incomum nós termos a presença de crianças mais agitadas sem que isso realmente seja um transtorno. Chama muita atenção aquela que realmente perde o seu controle e que não consegue até explorar os brinquedos de uma maneira adequada. Ela se interessa por um brinquedo, logo passa para outro, não consegue finalizar as suas atividades, as suas tarefas, até mesmo coisas que a gente pensaria assim, uma televisão. Ela fica um pouquinho de tempo e logo ela perde o foco. Então são crianças que têm essa dificuldade de manter a mesma atividade por mais tempo. E isso gera, então, uma certa agitação de comportamento. Mas tem que ser algo que cause transtorno. Né? Por isso que é um transtorno. Um pouco mais agitado ou um pouco mais desatento, todos nós podemos ter. Né? Quando nós damos aula, é muito comum que no final da aula as pessoas nos procurem falando, eu acho que eu tenho isso. Porque realmente, se a gente for ler a lista de sinais e sintomas, os critérios diagnósticos, é comum, em algumas situações da nossa vida, nós estarmos mais desatentos, mais distraídos, em outras mais agitados. Então, depende do perfil também, da personalidade de cada um, porém, desde que isso não atrapalhe a vida do indivíduo, não atrapalhe a vida da criança. Então, esse é o foco principal dos pais, perceber o quanto isso realmente desestrutura essa criança, as suas atividades, o seu aproveitamento. Então, o pai, é preciso que o pai tenha paciência para tratar com essa criança que tem essa particularidade, né? Sim, sim. Nós precisamos entender essas crianças. Então, se elas precisam de mais movimento, nós temos que adaptar as nossas atividades para essas crianças. Por exemplo, na sala de aula. Claro que uma criança de 2, 3 anos não vai ficar 4 horas sentadinha. Então, nós adaptamos para a faixa etária. A mesma coisa para aquele que tem a hiperatividade ou desatenção. Então, se a criança faz tudo mais rápido, a professora tem que ter uma estratégia para ter uma segunda atividade enquanto os outros terminam aquela primeira atividade. Ou deixar que a criança saia um pouquinho da sala e retorne. Pode ir lá tomar uma água, Joãozinho, e volta. Vai pegar o material lá na diretoria para mim. Assim também os pais podem fazer em casa. Adaptar as atividades, as brincadeiras, para que a criança consiga explorar, aprender e ter um lazer, uma qualidade de vida, um aprendizado adequado. Ok. Eu sei que é forte, mas é uma doença? É preciso utilizar medicamentos, fazer uso de algum medicamento para tratar essa questão da hiperatividade? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Ele recebe uma classificação internacional de doenças, que é o CID, contempla esse tipo de transtorno. Então, é classificado como uma doença. Porém, nós temos graus de comprometimento diferentes. Aquela criança que tem um comprometimento maior, ela vai precisar de um acompanhamento interdisciplinar. Mais do que medicação, é a família entender, a escola compreender o ambiente em que essa criança está inserido. E se nós não conseguirmos fazer mudanças, adaptações que realmente gerem uma vida adequada para essa criança, em alguns casos, a gente precisa sim de medicamento. Nós já temos muitos trabalhos científicos mostrando a eficácia, a segurança. Então, em determinada fase da vida, pode ser necessário, mas não que todos realmente tenham que fazer essa utilização. Já tivemos, por exemplo, paciente que utilizou com 6, 7 anos de idade, até conseguir se organizar. E, posteriormente, na fase do vestibular, por exemplo, porque era uma carga muito grande, o próprio paciente percebe que aquela desatenção atrapalha o seu rendimento. Já tive aluno que precisou, fazendo mestrado, comigo, precisou utilizar a medicação durante o mestrado, porque era uma carga que exigia de concentração e, naquele momento, por um mês, para conseguir contemplar aquilo que precisava produzir, utilizou. Então, não é necessário utilizar a vida toda, mas o acompanhamento médico, o acompanhamento com terapeutas é importante para identificarmos situações de vulnerabilidade e que nós temos condição, sim, de tirar essa criança, esse adolescente dessa situação de vulnerabilidade, até porque nós temos, assim, casos de crianças que evoluem com uma baixa autoestima, problemas de relacionamento social, queda do rendimento escolar
embora tenham um nível de inteligência tão grande, eles não conseguem ter o mesmo desempenho, porque como não foca por muito tempo, a perda desse foco vai gerar realmente um lapso no aprendizado. Então, identificando isso e verificando que naquela situação, naquele momento é necessário, nós podemos garantir que essa criança tem um desenvolvimento normal. Então, assim, a medicação pode ter um papel interessante em algum momento para algumas pessoas, mas também não ficar com a ideia que vai ser a vida toda. Né? Então, nós temos que também entender essa criança, esse adolescente e fazer com que eles possam se compreender, se inserir socialmente e ter tudo aquilo que as outras pessoas têm na sua vida pessoal, no seu lazer, no seu trabalho. Não é algo que vai gerar incapacidade, desde que nós possamos proporcionar, né, aquilo que as pessoas precisam. Ok, nosso tempo infelizmente acabou, o assunto é excelente. Muito obrigado pela participação aqui no nosso TV Notícias, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Eu que agradeço. Obrigado, boa noite. Então, hoje é dia de Em Pauta e você confere agora qual é o tema de hoje com a apresentadora Fabiane Silva. Olá, José da Guimar, olá para você que acompanha aí a nossa programação aqui na TV Universitária. O Em Pauta dessa semana discute a obrigatoriedade do ensino da música nas escolas da rede pública. Será que contribui ou não para a aprendizagem dos alunos? Eu espero você logo mais às 10 da noite. Até lá! Movimentação no cartório eleitoral, saiba os prazos e serviços oferecidos. É o que você vai ver daqui a pouquinho. Galera, a Copa 2014 está aí. Não vamos perder essa oportunidade. Vamos mostrar que a gente está preparado, dentro e fora de campo. Se você quiser fazer bonito nessa Copa, aproveite os cursos de qualificação em turismo do governo federal. São 240 mil vagas até 2014. E ó, é de graça. Acesse turismo.gov.br e agarre essa oportunidade. Governo Federal. Vamos nessa! Meu dia a dia é uma correria. Quase não sobra tempo pra nada. A dengue na minha vida foi algo muito marcante. Dor no corpo inteiro, todas as juntas, uma dor de cabeça que não passa. Eu sou um cara totalmente diferente hoje por causa da dengue. Eu separo alguns minutos por semana pra não ter que passar 12 dias numa cama. Eu tenho uma filha, então o meu pensamento hoje é de proteção pra minha família, pros meus vizinhos. Eu não quero que ninguém pegue essa doença. Quando um brasileiro cresce, todos crescem com ele. É por isso que o governo federal está realizando o maior programa de educação profissional da sua história, o Pronatec. Mais de 5 milhões de brasileiros em todo o país já estão se qualificando e mudando suas vidas. E até 2014 serão 8 milhões. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec, cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação, Governo Federal. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da UFO para o primeiro semestre de 2014. São oferecidas 20 vagas para o mestrado acadêmico e 20 vagas para doutorado. Há também vagas para alunos especiais. As inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de janeiro de 2014, exclusivamente pelo site www.posgrade.mecanica.ufo.br. O programa foi avaliado recentemente pelo CAPES e obteve o conceito 7 para o triênio 2010-2012. Mais informações podem ser obtidas no e-mail secposmec@mecanica.ufo.br. E é grande a movimentação no cartório eleitoral de Uberlândia. O movimento triplicou em função de estarmos em ano eleitoral. O espaço em horário comercial fica assim, lotado. A média, que antes era de 100 atendimentos por dia, saltou para 300, fluxo que deve continuar crescendo, já que estamos em ano eleitoral. Especialmente no mês de janeiro, que é o mês de férias, né?
Então teve um aumento no número de eleitores procurando cartório eleitoral. Entre os serviços mais procurados nas últimas semanas aqui no cartório de Uberlândia está uma revisão do título, a mudança de endereço e até mesmo a mudança de município. É importante lembrar que o prazo para a execução destes serviços se encerra no dia 7 de maio. Depois disso, o cadastro fecha e só ano que vem que vai poder ser regularizada a situação. Esta dona de casa procurou o cartório para transferir o local de votação. Ela morava e votava no bairro Tibéri. Agora quer ter a comodidade de votar em uma zona do bairro Morumbi, para onde se mudou há alguns anos. Fica mais fácil por causa do ônibus, né? A dificuldade de pegar, o atraso, às vezes a gente está atarefada, chega tarde. E perto de casa fica mais fácil para poder votar. Já este estudante vai votar pela primeira vez nas eleições de outubro. Ele diz que fazer o título é garantir o direito de exercer a cidadania e ajudar a escolher presidente, governador, senadores e deputados. Tirar o título de eleitor é exercer cidadania, né, para o nosso país, para que podemos fazer, que fica melhor, né, escolher nossos representantes aí na política. O chefe do cartório lembra ainda que em Uberlândia ainda não há cadastramento biométrico. E, portanto, a votação por aqui segue como em anos anteriores. Nós estamos notando aqui a procura do cartório para fazer esse serviço da biometria e gostaria de salientar que em Uberlândia não está sendo feito esse serviço de biometria. Pois é, está dado o recado. Fique atento então aos prazos do cartório eleitoral. O preço da passagem é um, mas na hora de finalizar a compra é outro bem diferente, bem mais caro. Para viajar de avião é preciso pagar a taxa de embarque, que costuma onerar muito o preço do transporte. Mas você sabe para que serve essa tarifa? Quem viaja de avião sabe que as companhias aéreas cobram a taxa de embarque e conexão. A tarifa é repassada integralmente para a Infraero ou para a concessionária do aeroporto. A taxa é estipulada de acordo com as instalações dos aeroportos e se o voo é doméstico ou internacional. Assim, em aeroportos de primeira categoria como Galeão, Congonhas e Confins, a taxa de embarque doméstica parte de R$ 21,57. Já a taxa para embarques internacionais é cobrada a partir de R$ 74. A taxa de embarque é apenas uma das tarifas aeroportuárias. Mais difícil é encontrar passageiros que não reclamem dos valores cobrados. R$ 345 a taxa de embarque. A passagem ficou R$ 204 e eu paguei de taxa quase R$ 90. Além dos preços, outra coisa que incomoda a maioria dos passageiros é a dúvida. Afinal, qual a destinação do dinheiro arrecadado? Eu viajo muito, mas até hoje não chegaram a explicar não. Sei que é um pouco acessível, é um pouco alta ela. Mas o valor mesmo e para quê, até hoje não sei não. Eles excedem, agora como é que é distribuído, para onde vai, ninguém sabe. A resposta está nos próprios terminais. A tarifa criada pela Infraero é cobrada desde a década de 1980 para custear os serviços prestados nos aeroportos. Todo aquele serviço que é oferecido para o passageiro, de aeroporto limpo, seguro, com segurança lá dentro, com sala de embarque, ar-condicionado, etc. Isso tudo é bancado com essa taxa. E se alguém discordar da cobrança e não quiser pagar? Segundo o advogado, é possível recorrer à justiça. Mas no caso da taxa de embarque, isso não se justifica. Os serviços são prestados pelos aeroportos, né, na sua grande maioria, são serviços que demandam um custo alto. Então toda essa parte de limpeza, ar-condicionado, etc., segurança, isso tudo tem um custo e esse custo acaba sendo custeado por essa tarifa. Em nota, a ANAC informou que em caso de voos internacionais, a tarifa tem um acréscimo de $18, o que equivale a cerca de R$ 42. Já o valor da tarifa de embarque em aeroportos estrangeiros varia conforme as regras de cada país. O preço das taxas para voos que saem do Brasil está disponível no site da ANAC. Já tarifas internacionais devem ser consultadas com as companhias aéreas. E com essa informação, o TV Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência. A gente se vê amanhã às 18h30. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Eu espero por você amanhã. Uma ótima noite. Até lá.